Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 13 de junho de 2022, dia de Santo Antônio. Feliz dia de Santo Antônio para você, né? É uma época boa, época que qualquer dia é dia da gente comer uma pipoca, tomar um vinho quente, um quentão, não é verdade? Se tiver como tá em Valinhos, interior de São Paulo, aí na tua região, meu filho já começa a picar umas maçãzinhas, um gengibre, que hoje tá bom. Senhoras e senhores, lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio é a abertura de mercado que vai aqui pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook e também pelo nosso noticiasagricolas.com.br, a primeiro start ali da nossa programação ao vivo, para na sequência você conseguir continuar recebendo as nossas notícias e serem sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Tudo aquilo que você precisa saber sobre a cafeicultura brasileira, vai seguir @cooperativa Cochupé. E aí, sucesso, senhoras e senhores, é pra cima, ok? Bom, pessoal, nesta manhã geladinha de segunda-feira, vamos ver. Primeiro, vamos tentar aqui conectar este WhatsApp para receber as informações que aqui preciso para poder informá-los também sobre alguns mercados. Vamos tentar novamente, vamos fazer o teste. Não sei se será possível, mas a gente vai se ajeitando, né? E vamos falar sobre aquelas informações que já estão. Hoje não vai ter, mas tudo bem, a gente vai dando um jeitinho por aqui. Lembrando que hoje é um dia de baixa generalizada para quase todas as commodities. Um dos destaques de hoje, já posso adiantá-los, que é o petróleo, diante dos novos surtos de Covid-19 na China. A China está voltando aos lockdowns em alguns locais e a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Soja, Bolsa de Chicago caindo 1,2% agora, 17 dólares mais 23 centes por bushel. O milho sobe um pouquinho, 0,08%, para valer 7 dólares e 72. O trigo tem 10 dólares e 75, sobe 0,6% nesta manhã de segunda-feira na Bolsa de Chicago. Ainda lá na CME ou na Bolsa de Chicago, vamos dar uma olhadinha nos derivados de soja. Hoje caem farelo e óleo, tá? O farelo perde 1,5% agora para 422 dólares mais 70 centes por tonelada curta, e no óleo a perda é de 1,7% para 79 centes mais 41 por libra-peso. Parte da influência aqui no complexo soja, em especial no óleo, vem, como eu disse, do petróleo, tá? Vão mandando para nós aqui as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões sobre o que vocês queiram saber. Mandem para nós, a gente vai informando vocês. E mais do que isso, mandem também de onde vocês estão falando, cidade e estado, tá? E a gente vai conversando por aqui. Bom dia, Carla. Pode nos atualizar sobre o mercado do boi gordo para outubro? Posso sim, seu João Marcos, engenheiro agrônomo João Marcos. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo com certeza, tá? Já já eu chego aqui nos nossos comentários e a gente começa a falar sobre o boi gordo também. Bom, senhoras e senhores, demos uma olhadinha na Bolsa de Chicago, vamos agora viajar até Nova York. Café caindo, 1,6% para 2 dólares e 25 mais 15 por libra-peso. No açúcar, 1,2% de baixa para 18 centes mais 66 por libra, perdendo o patamar dos 19 centes por libra-peso. O algodão, 1 dólar e 44 mais 91 por libra-peso, cai 0,1%. O petróleo, como eu falei, é um dos destaques do dia, 1,5% de baixa no WTI para valer 118 dólares e 89 centes por barril. No Brent, a baixa é de 1,3% para 120 dólares e 42 centes. O gás natural caiu 1,2%, ouro 1,2% de queda também, a prata perde 1,5%, o cobre 2,5%. Vamos passar pelo dólar index antes da gente checar a bolsa de Dalian, subindo hoje 0,5 ou 0,5% de alta para o dólar index, o que reforça o dia de aversão ao risco lá em cima, hein? Vamos já falar sobre isso também. Bom, fechamento na bolsa de Dalian, baixa para o farelo, baixa para o óleo, sobe o milho. E direto para o resumo do financeiro da Agrinvest Commodities, pelas palavras de Eduardo Vanin, analista da Agrinvest Commodities, tá? Bolsas em forte queda, petróleo caindo, já abaixo dos 118 dólares por barril para o WTI. Energia cara derrubando o crescimento global. China
voltando aos lockdowns. Nos próximos 12 meses, os bancos centrais da Europa e dos Estados Unidos enxugarão trilhões de dólares do sistema global. Investidores apostam em recessão nos Estados Unidos para 2023. Lembrem-se que essa recessão ela vem acompanhada de uma inflação altíssima, tá? Isso é cenário de estagflação, que pode ser ainda pior, né? O ien e o yuan, que são moedas respectivamente japonesa e chinesa, continuam sendo as moedas a serem vendidas. O ien renovou mínimas de 20 anos contra o dólar e mínima de 7 contra o euro. Temos também clima mais quente sendo previsto lá para os Estados Unidos, as chuvas estão mal distribuídas, a China começou sua colheita de trigo, demos essa notícia inclusive na última semana. Produtividades recordes estão sendo reportadas. Se lembram que a gente vai ter uma safra de trigo talvez um pouco menor, né, nessa temporada, e vai ter uma na China, apesar dessas produtividades recordes sendo registradas em alguns locais, mas deve ser uma produção menor do que o inicialmente projetado, e isso vai continuar mantendo ali um certo aperto sobre as cotações. Nesse momento, a gente está acompanhando, a gente está monitorando, tá bem? Estamos de olho. Bom, senhoras e senhores, já já eu chego nos comentários, mas eu acho que a gente pode começar falando sobre essa questão do petróleo, porque parte do que está acontecendo no petróleo vai puxando os demais mercados. Então, número 1 é uma semana que começa com uma aversão ao risco muito acentuada, e parte dessa aversão ao risco se deve a toda essa sinalização que eu acabei de falar sobre a China. Então, olha só, matéria já de Jonathan Simeão na manhã desta segunda-feira sobre o petróleo. Olha só, os preços do petróleo tinham uma queda expressiva nesta manhã de segunda, em meio a temores com a demanda por conta de um chamado surto explosivo de Covid-19 em Pequim, na China. Abre aspas para o analista, ou para melhor dizendo, para a corretora de petróleo PVM pelo Tamas Varga. A atual queda de preços é motivada por alertas de uma propagação feroz do vírus da Covid em Pequim, segundo autoridades, lançando dúvidas sobre a recuperação imediata da demanda. De acordo ainda com a agência de notícias Reuters, o distrito mais populoso de Pequim, Shaoyang, anunciou 3 rodadas de testes em massa para tentar conter um surto explosivo de Covid-19 que ocorre desde a semana passada e que teve início em um bar da cidade. Abre aspas para o porta-voz do governo municipal de Pequim em uma coletiva de imprensa nestes últimos dias. O recente surto é de natureza fortemente explosiva e de alcance generalizado, disse o porta-voz. Então, atenção a isso. Já na economia norte-americana, que também está muito atrelada ao petróleo, por isso que vocês veem hoje o WTI cair um pouco mais forte, também intensificando essa sinalização toda, o mercado olha com preocupação os novos aumentos das taxas de juros, intensificada pelos dados da inflação, acabei de falar isso ali no nosso resumo, que foram divulgados na última sexta-feira, mostrando que o índice de preços ao consumidor subiu 8,6% no mês passado. Então perceba, o financeiro hoje tem um peso bastante grande no andamento das nossas commodities agrícolas, tá? Carlinha, mas milho e trigo estão subindo. É verdade, milho e trigo estão subindo, ainda tem bastante resquício dos desdobramentos da guerra, né? Não se esqueçam que esses 2 mercados estão no coração ali do confronto, principalmente o trigo. Mas quando a gente olha para a Ucrânia, né, a Ucrânia é importantíssima player de milho nesse cenário global. Então, isso também vai trazer bastante preocupação, tá bem? Bom, já já a gente vai desdobrar os mercados, eu só quero aqui trazer alguns destaques ainda da Agrinvest sobre o mercado financeiro, que, como eu falei, vão ser ali pontos-chave para a gente entender toda essa semana, tá? Olha só, a cidade de Beijing, ou Pequim, colocou alguns distritos em quarentena. O foco foi um bar durante o final de semana. São 200 pessoas contaminadas só nesse surto. Na semana passada, foi um salão de beleza em Xangai com 20 casos. Ambas as cidades estão fazendo testes em massa a cada 24 horas. A ordem é aumentar o número de quiosques para testes e a capacidade dos centros de quarentena. As pessoas devem estar, no máximo, a 15 minutos andando
de um destes quiosques. Esse é o objetivo do governo. Na rede social Weibo, os protestos são inúmeros. Simplesmente, muitos comentários são fatalistas, dizendo que a vida jamais vai voltar ao normal na China. Então, isso é muito sério, né? O setor de alimentos, com isso, vem sofrendo. Olha só o que nos diz o Eduardo Vanin. O subíndice de alimentos dentro do CSI 300 vem caindo forte desde fevereiro. Das 13 empresas listadas em bolsas, né, dentro desse índice, 9 estão dizendo que a pressão sobre as margens está muito grande, custos mais altos e queda nas vendas. Seus principais clientes são supermercados e restaurantes. A venda para supermercados registrou um leve aumento em março, abril e maio, mas a venda para restaurantes caiu mais de 40% em alguns casos, principalmente em Xangai, que é a cidade mais populosa da nação asiática. Empresas de óleos vegetais e de shoyu estão entre as empresas listadas e são algumas das que trazem mais preocupação. Então, quando a gente olha para a questão China, a gente tem que ir abrindo, né, a lente para ir entendendo os setores e entendendo como é que tudo isso vai se dar. É realmente um momento bastante severo, bastante preocupante, tá? Do lado, naturalmente, dessas questões todas do mercado financeiro, que tá, como eu falei, bastante arisco hoje, né, bastante avesso ao risco, a gente tem, para a soja especificamente, cenários de fundamentos ainda muito fortes, né. É preciso que a gente, relembre essa situação. Carla, mas como assim, né, se os preços hoje estão caindo, se a gente tem uma demanda que começa a preocupar, pessoal, a China ainda precisa comprar pelo menos 20 milhões de toneladas aproximadamente de soja nos próximos meses para estar adequadamente abastecida. Esse é um ponto. Número 2, nos Estados Unidos os estoques são muito apertados. Na última sexta-feira, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe ali uma correção nos seus estoques para baixo e aumentou a sua estimativa para as exportações norte-americanas de soja. Isso quer dizer que os estoques finais podem ficar ainda mais apertadinhos. Então, este por si só já é um fundamento importante. A gente vai precisar ver todo o decorrer da safra americana, todo o seu desenvolvimento e entender como é que isso vai chegar ao mercado efetivamente, essa oferta, e de que forma ela vai pesar sobre os preços. Enquanto isso, nós temos soja aqui no Brasil, um volume ainda considerável para vender, mas também insuficiente para equilibrar as relações com a oferta e a demanda. Reflexo disso são os prêmios, que estão ainda muito elevados, e se a gente olha para o segundo semestre, é onde nós temos valores mais elevados ainda. Vamos abrir aqui as referências da última sexta-feira para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer sobre os prêmios, tá? Ó, junho, temos prêmio de $1,35 acima, julho, $1,50, agosto, $2,15, tá? Então, se a gente pega o contrato agosto da soja, que é 16,42 agora, e soma mais 2,15, quanto é que vai dar, Carla Mendes? 16,42 mais 2,15. A nossa soja está valendo $18,57 por bushel. Quer saber quanto é que dá em reais, em dólares por saca? Dá para a gente saber. É bom preço, hein? É bom preço, senhoras e senhores. Vou colocar aqui com um dólar que hoje está subindo mais de 1% e já está valendo R$ 5,05. São $40,95 por tonelada, por saca, perdão. E para agosto, tá? Se a gente mudar esse cálculo para julho, usando o nosso prêmio de $1,50, a gente tem uma saca valendo $41,31, perdão, ou R$ 208,62 por saca. Percebe como a gente tem essa movimentação? A gente tem que olhar para todas as variáveis que formam os preços, portanto. E esses prêmios ainda positivos e em patamares elevados, eles sinalizam essa oferta curta que nós temos aqui e uma demanda ainda forte. Na semana passada, nós fizemos uma entrevista com o senhor Luiz Osório do Moncel, que é CEO do Grupo 300, lá do Rio Grande do Sul. E está se expandindo, inclusive vai abrir uma unidade em Vera, no Mato Grosso, aí nos próximos meses. E o seu Luiz Osório falava justamente sobre esse momento das indústrias processadoras de soja. Os primeiros 5 meses
de 2022 registraram margens muito positivas, margens bem interessantes para o processamento, né? Por quê? Porque a gente teve uma demanda muito forte, não só por soja em grão, e por isso faz com que a matéria-prima esteja elevada, mas por uma demanda maior para exportação interna dos nossos subprodutos, ou seja, farelo e óleo. E até mesmo a casca da soja pode ser utilizada, né? Ela tem ali, ela tem ali destino. E nós temos, na verdade, outros produtos de valor agregado que também ajudam muito no complexo. Então, o seu Luiz fala muito sobre isso, o seu Luiz detalha essa situação. Ele cita que nesse momento as margens começaram a ficar um pouco mais apertadas, de uns 15 dias para cá, dados os aumentos que são observados para a soja na Bolsa de Chicago, o que naturalmente encarece a matéria-prima para a produção desses subprodutos, mas de qualquer forma, nós temos então uma condição efetiva ali de momento importante do nosso complexo, né? Até porque, apesar das baixas dessa segunda-feira, os preços da soja, principalmente para o contrato agosto, eles ainda estão próximos daquela máxima que testaram desde 2012 na semana passada. Nós testamos na quinta-feira 17 dólares e 89 ou 92 cents por bushel, né? Então a gente se aproximou do recorde que os preços já testaram na Bolsa de Chicago, e isso mostra que há uma força importante. Nós temos agora uma baixa de 21,5 pontos na soja para julho, mas ainda assim com 17 dólares e 24 cents. O agosto 16,42, caindo 19,5 pontos. O setembro perde 18,5 pontos para valer 15 dólares e 65. O novembro 15 dólares e 46, 22 mais 25 de baixa, tá? Então, para soja, eu até vou separar aqui, ó, o conteúdo do Vlamir Brandalize, para ele nos dar as direções da semana que começa nessa segunda-feira, para a gente entender aqui, ter atenção no mercado interno, tá? No mercado brasileiro, porque Chicago começou com essa versão ao risco mais para cima do que para baixo, né? Bastante intensa. Tivemos um bom fluxo de negócios no ano passado, na semana passada, inclusive, com a soja testando ali bons preços, não só em reais por saca, voltaram a testar os R$ 200 naturalmente nos portos, os preços, principalmente com essa manutenção da alta do dólar. Tivemos na sexta-feira, hoje continua, então isso vai formando preços melhores, e é assim que a gente começa a semana. Preocupações em Chicago, dólar em alta, preços da soja ainda em patamares interessantes aqui no Brasil. Olha só o recado de Vlamir Brandalize para a semana que está começando. Os negócios devem continuar fluindo, mas o mercado pode ter um viés de baixa com a safra americana. O mercado da soja deve seguir os movimentos de Chicago e sem novos negócios no Brasil, porque ainda tem muitas oportunidades de fechamentos e com apelo em ganho para os produtores e o setor aproveitando, porque ainda temos o dólar navegando perto dos R$ 5, o que se mostra favorável para os indicativos do produto em reais e também com boas alternativas de fechamentos da safra nova em dólares. Para quem vende em dólares, como eu falei, também é momento oportuno, tá? Poderemos ter negócios fluindo, porque boa parte do setor produtivo gosta de vender quando o mercado começa a cair, e isso pode vir nesses próximos dias. Ainda tem muita soja nos armazéns e agora teremos um aumento do ritmo da colheita do milho, que está chegando e vai disputar espaço nos armazéns, o que também pode ser um estimulador de vendas para a soja, que está num bom momento de preços. Então, este é o quadro da soja nesse momento para você começar a sua semana. Dólar em alta, Chicago em queda, prêmios altos, negócios devendo fluir. Fique atento, faça suas contas, tenha ao seu lado um profissional de confiança que vai te ajudar, tá bem? Atenção total, porque a semana começou quente, senhoras e senhores. Vamos dar uma olhadinha nos comentários do Vlamir também para o milho. Antes disso, vamos checar como é que estão as cotações em Chicago e na B3. Olha só, em Chicago, mercado estável e testando os dois lados da tabela. O julho e o setembro caem, o julho cai meio ponto para valer 7,72, o setembro tem 7,32 caindo 0,25, já o dezembro e o março sobem um pouquinho, o dezembro 7,21 com 1 ponto mais 25 de alta, o março 7,25 com alta de 0,75. O milho não sabe se acompanha as altas do trigo, se acompanha as baixas da soja e de todo o complexo da oleaginosa.
olha também para o dólar, né, que o dólar em Chicago, ou melhor, o dólar subindo é uma pressão para Chicago, porque há essa competição do dólar, do milho brasileiro, do milho americano, e nesse momento essa demanda, tá olhando ali realmente para as 2 ofertas, é o momento de chegada da oferta brasileira da segunda safra, o que pode exercer uma pressão sobre os preços e nos deixar mais competitivos, vamos ter que olhar para essa semana como ela começa. Então temos esse campo misto na bolsa de Chicago, já na B3 os preços estão caindo, apesar da alta do dólar, tá? O julho R$ 88,20 por saca, caiu 1,04%. O setembro, R$ 91,47, com uma baixa de 0,8% agora. O novembro, R$ 93,41, caindo 0,8%. O janeiro, R$ 96 por saca, uma queda de 0,6%, tá? Então nós temos aí um dia de baixa para o milho na bolsa brasileira. Eu imagino que em Chicago a gente possa ver o mercado virar todo para o vermelho, porque temos esse movimento generalizado das commodities, né, para baixo. Então vamos entender, tá? Estamos de olho. Uma outra situação importante no mercado do milho é essa possibilidade de venda. Está chegando a oferta da segunda safra. Como é que o produtor vai se adequar com os seus armazéns? A gente já vinha adiantado sobre esse dilema, o produtor ia chegar nesse momento, vende soja ou vende milho safrinha, né? Na boca da colheita, a soja com bons preços e ainda um viés importante, o que o produtor vai fazer? Então, se vocês quiserem, inclusive, mandando nos comentários, né, informações sobre isso, vamos ficar felizes em saber, tá? O importante é a gente entender como é que as coisas vão se dar efetivamente. Vamos ver o que nos diz o Vlamir sobre esse começo de semana, quando o assunto é mercado de milho. Vamos abrir? Olha só, semana que entra, por Vlamir Brandalize, safrinha chegando forte e pressionando o mercado doméstico, é por isso que a B3 está caindo, tá? O mercado do milho vai sentir o aumento da oferta de milho livre da safrinha do Centro-Oeste, que estará com colheita andando a todo vapor, e assim vai começar a aparecer mais milho. Dessa forma, uma boa alternativa para os consumidores domésticos, ou seja, os compradores podem aparecer mais forte. Hoje, já a Letícia Guimarães vai divulgar uma notícia aqui sobre o mercado de milho pela perspectiva do comprador, tá? Já tá no ar, inclusive, ó. Lideranças da área de proteínas animais alertam para compras antecipadas de milho sob risco de aumento no preço. Letícia foi ouvir produtor de aves, produtor de suínos, pecuária de leite e ovos também, tá? E avicultura de para ovos. Então, temos opiniões naturalmente divergentes entre os analistas, mas é importante você que é consumidor, né, buscar essa informação para entender como você pode otimizar suas compras. Essa é uma discussão que eu venho batalhando aqui para a gente ter mais, que é a indústria compradora de milho efetivamente se organizar para ter essa oferta de milho sendo garantida com um pouco mais de tranquilidade do que ter que comprar na boca da colheita, não sabe se compra barato, se compra caro, tá? E caro e barato são conceitos, né, muito subjetivos, né? É preciso a gente lembrar que os custos de produção também estão muito elevados, a gente não pode esquecer disso. A demanda, ela é constante, né? E a gente vai ter que tentar organizar tudo isso para que ninguém saia perdendo ou para que a gente possa mitigar os efeitos do prejuízo, mitigar os efeitos do custo alto. É otimizar os seus recursos, tá? O objetivo é realmente esse. Então a Letícia já trouxe essa notícia aqui da perspectiva do comprador e um dos destaques dela é o seguinte, ó: apesar de uma previsão de safrinha cheia, alta demanda, ano de eleição e possibilidade de exportação do milho para a China preocupam pela possibilidade de avanço nos preços. Na última semana, o Guilherme Dorigatti entrevistou o Cristiano Palavro, analista e diretor da Pátria Agronegócios, falando sobre o segundo semestre ser de preços altos para o milho ainda na casa dos R$ 100. Então, se você é comprador, faça suas contas e veja que momento é esse para você, tá? Olha só, continuando aqui no comentário do Vlamir Brandalize. Novamente, veremos os portos interessados, mas querendo milho para agosto em diante, e principalmente para os meses seguintes, porque temos pouca programação de navio de milho para julho, e assim os embarques devem ganhar ritmo de agosto em diante, principalmente em setembro.
tá? Dessa forma, os compradores devem aparecer, mas para o grão dos meses à frente, com apelo em calmaria, mostrados com leve pressão de baixa no FOB para o interno e olho nos portos que podem abrir a semana, dando boas cotações para os embarques futuros. Então, atenção total, hein, senhoras e senhores? Atenção total. Olha só, uma outra informação importante para o mercado de milho pelo Vlamir. O mercado está de olho na colheita da safrinha e que ganha ritmo no Mato Grosso, que é o maior produtor, além dos novos dados do IMEA que devem sair no final do dia de hoje ou já no começo dessa terça-feira. Tem também as geadas no Paraná sendo monitoradas, né? A possibilidade. Vamos abrir o site do CIMEPAR, ver se tem mais alerta de geada? Tem, hein? Vou pedir para a Letícia colocar. A minha comunicação com eles hoje está um pouquinho difícil, né? Porque eu não consegui aqui conectar o meu WhatsApp, mas vou pedir para a Letícia colocar para vocês na tela, senhoras e senhores, a tela do CIMEPAR, tá? Para a gente mostrar as geadas para amanhã, 14 de junho, tá? 24 horas. A gente tem uma boa extensão do estado do Paraná, que pega ali Palmital, Guarapuava, Ponta Grossa, uma parte de Curitiba, Lapa, Pato Branco, Palmas, Telêmaco Borba, Jaguariaíva, com geada fraca. E uma área mais ao sul do estado que pode ter uma geada moderada, tá? Isso para 48 horas, para 24 horas. 24 horas, perdão. Agora sim, vamos ver 48 horas. 48 horas, essa área já fica bem menor, vai pegar lá o extremo sul do Paraná e só um pedacinho, né, com uma geada fraca ali também na região de União da Vitória. Para 72 horas, vamos ver qual é a orientação ou o alerta do CIMEPAR. Quinta-feira, 16 de junho de 2022, sem condição para formação de geadas no Paraná, ok? Então não temos essa possibilidade de geadas, segundo o que os mapas nos mostram agora. Então, possibilidade de fraca e moderada nesta terça, amanhã 14 de junho, fraca na pontinha sul do Paraná, fraca, e para quinta, sem condição para formação de geada no estado, ok? Então, essas são informações importantes que você precisa saber para o mercado de milho nesta manhã de sexta-feira. De sexta-feira não, de segunda-feira. Vamos passar aqui pelos nossos comentários, né? Para poder ir respondendo também o que vocês estão me pedindo por aqui, né? Olha só. Bom dia, aqui de Campos Novos, Paulista, o Wanderson. Bom dia, Wanderson. 4 graus por lá, hein, senhoras e senhores? Aqui, o meu termômetro agora marca 13, mas deve estar 3. Mentira. Já deu uma melhoradinha, realmente. Só a sensação térmica que é mais gelada, né? O Gustavo Severo. Bom dia, Carla. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, 8 graus. Boa semana para ti também. 8 graus também em Cascavel, nos informa o Lucas Torres. Bom dia, Lucas. O Wesley de Assis, São Paulo, conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. O Lúcio Nunes, bom dia, falo de Recife. Como fica o mercado do arroz? Deixa eu ver se eu já consigo para ti essa informação. Vou pegar a última informação. O Vlamir me trouxe, hein? Uma informação importante. Vamos ver se eu encontro ela aqui para vocês. Para ver se a gente já tem a informação do mercado do arroz mais detalhada, né? Ou como diria o próprio Vlamir Brandalize, vamos falar do nosso amigo arroz. Quem ouviu o Vlamir já falar no Tempo e Dinheiro com o João Batista, quinta-feira é dia de arroz e feijão. Aí o Vlamir já traz essa, né? Vamos falar do mercado do nosso amigo arroz. Olha só. O que nos diz Vlamir Brandalize? O mercado do arroz está de olho na demanda para esse mês de junho, que está tendo o inverno se aproximando mais cedo, e assim, com o frio devendo chegar ainda nessa semana, chegou, hein, senhoras e senhores? Estimula a demanda para os próximos dias. Com as expectativas de que a venda de arroz e feijão devem crescer nessa semana que a gente está falando, com o pagamento do salário de maio, normalmente um bom período de vendas, isso deve fazer as reposições começarem a fluir. Então, os negócios devem melhorar e os preços devem testar valores um pouquinho melhores. Outro fator que deve continuar pesando no consumo é o trigo em alta e, novamente, outra notícia vinda da guerra na Ucrânia, que voltou com todo vapor no final de semana, quando os ucranianos mataram um general russo no último final de semana. Não nesse, no outro, né?
E junto a notícia de que os Estados Unidos estariam enviando mais mísseis aos ucranianos. Então, essa disputa entre arroz e trigo continua forte. Nós fizemos, inclusive, um conteúdo bem completo aqui sobre o mercado do arroz nos últimos dias, justamente por conta desse descolamento do mercado do arroz dos demais grãos. Nesse momento, o arroz sendo bastante demandado, mas, enfim, o mercado poderia estar um pouquinho melhor, segundo os seus participantes. Para o arroz gaúcho, mantendo indicativos estáveis e poucos negócios nesse começo de semana. O mercado do arroz em casca gaúcho está de olho na demanda do beneficiado para ir às reposições do casca, mas no momento poucos negócios seguem acontecendo, temos calmaria e estabilidade nos valores, com os níveis começando no casca. Para a parbolização, temos aí algo na casa de R$ 63 por saca. Temos também para o grão branco ou comercial de R$ 66 a R$ 72 e tentativa de alta pelos produtores e pouca pressão da indústria com novas compras neste momento, tá? Então o mercado do arroz ainda é estável, mas tentando patamares melhores. Vamos ver se a gente tem aqui a última notinha do CPEA, e aí a gente consegue dá uma olhadinha. Lembrando em que o senhor Alexandre Velho foi reconduzido ao cargo de presidente para o triênio 2022-25, né? Essa notícia chegou na última sexta-feira, inclusive. Parabéns ao senhor Alexandre Velho, que por mais 3 anos vai continuar liderando ali a Federarroz, né? Então, temos essa informação. E pelo CPEA, Lúcio, meu amigo, e amigos que estão acompanhando o Bom Dia Agro. Após o indicador CPEA-IRGA do arroz em casca oscilar em um intervalo de apenas R$ 1,84 por saca em maio, com mínima de R$ 69,97 por saca, o preço segue apresentando estabilidade neste começo de junho, tá? Esse movimento reflete principalmente a postura cautelosa entre os agentes diversos elos da cadeia produtiva do cereal. Acabou de falar o Vlamir Brandalize. Os compradores ainda estão tentando entender, os produtores estão esperando uma melhor fluidez da reposição e uma melhor fluidez também da demanda do consumo com a chegada dos salários. Então, estamos olhando para tudo isso, tá? Então, estabilidade no mercado do arroz neste momento, ok? Cesiras Garbi. Bom dia, e o mercado da borracha natural? Não temos, mas vamos buscar, tá? Vamos buscar. Patrick, bom dia a todos. 11 graus em Mineiros, Goiás. Bom dia, Carlinha. Temperaturas agradáveis em Curitibanos, Santa Catarina. A espirituosidade do senhor Marcos Fagundes Camargo, que fala conosco sempre, né, lá de Curitibanos, em Santa Catarina. Menos 1 grau. 1 grau negativo lá em Curitibanos. Seguimos por aqui. Pessoal, todos nos mandando bom dia. O Clino Palombo. Bom dia, Carla. Aqui em São Gabriel do Oeste, geada essa noite. Já vou passar para o meu time para a gente apurar, tá bem? Vai afetar o milho mais tardio, vamos mensurar. É difícil, né, Clino? Porque da geada não dá para a gente saber exatamente até onde pegou esse milho, mas a gente espera essa apuração e te espera nas próximas edições já do Bom Dia Agro para a gente acompanhar. Fechado? Vamos lá. Caxambu, filho. Estão querendo comprar milho, que vai subir. Pois é. Milho no segundo semestre, ali na casa dos R$ 100. Pátria Agronegócio informando. Vamos ver. Bom dia, Carlinha. Fabiola. Ótima semana para todos nós. Obrigada, Fabiola. Para ti também. Paula Freitas, do Paraná, tem geada... não. O Ézio. Paula Freitas, Paraná. Tem geada até agora. Vamos acompanhar. Bom dia, pessoal que está nos mandando bom dia aqui. O Rafael, o FC e todo mundo que está com a gente. Vamos lá, vamos seguindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube. Alguém me perguntou sobre o boi gordo, né? Eu não consegui ainda trazer as informações, nós vamos chegar lá. Bom dia, Carla Mendes. Aqui é a Ana Cláudia, do Direto na Fazenda. Bom dia, Ana Cláudia. Algo sobre o programa Irriga Mais do governo federal? Não tenho novidades ainda sobre esse programa, Ana Cláudia. Deixa eu checar aqui se temos alguma coisa nova. Mas vamos, se é importante para vocês, é importante para nós, vamos pautar e ver se a gente consegue trazer mais informações, tá? Olha aí,
quer ver uma notícia boa? Chegou no final da noite de sexta-feira. Bancos poderão retomar financiamento do Plano Safra 2021-22. Retomada parcial foi autorizada pelo Ministério da Economia. Contratações estavam suspensas desde fevereiro, tá? E aí, olha só, Ana Cláudia. Ó, a retomada das contratações será para as linhas de financiamento do Pronaf. Também foram liberadas outras linhas como o ABC, que é a agricultura de baixo carbono, o Pronamp, que é para o médio produtor, o Inovagro, que é para inovações tecnológicas, o Proirriga, que é para irrigação, e o Moderagro, que é para modernização, tá? Continuam suspensas as contratações das linhas de financiamento para o Moder Frota, que é para frotas e tratores, o PCA, que é para construção de armazéns, e o Prodecop, que é para o desenvolvimento corporativo, tá? O Ministério da Agricultura estima que 15 bilhões de reais em novas operações de crédito rural com recursos equalizados devam ser contratadas até o dia 30 de junho. Lembrando que nos primeiros dias de julho é quando a gente deve ter ali o lançamento do Plano Safra, e também lembrando que acabou de entrar no ar uma entrevista com a Tiziane Figueiredo, advogada especialista em crédito, que eu fiz essa semana no lançamento do livro O que é a Cultura do Desperdício. Nós fomos convidados pelo Rabobank para conhecer esse livro, esse documentário. Estivemos, portanto, no lançamento. Tiziane estava lá e falou sobre crédito rural, falou sobre essas incertezas, a necessidade que há do produtor estar com a sua documentação em dia para garantir os seus negócios. Então, ó, vou passar para vocês aqui o caminho para chegar nessa entrevista muito elucidativa da Tiziane, como sempre, tá, ó. E vai procurar pelo nome da Tiziane, uma das principais especialistas em crédito rural do país, tá? Tiziane Figueiredo. E aí é sucesso. Vantrim, expectativa no preço do milho na região sul aqui na região aqui do Maranhão. Vantrim, olha só, a gente tem essa perspectiva de preços elevados do milho, preços em patamares altos. A chegada da oferta da segunda safra pode pressionar os indicativos de uma forma geral, então é preciso ter atenção a tudo isso, mas é importante monitorar, tá? Deixa eu continuar aqui nas nossas perguntas. Bom dia, Carla. Pode nos atualizar sobre o mercado do boi gordo para outubro? Olha só, eu não vou ter informações ainda do mercado futuro do boi gordo, mas eu vou destacar duas informações. A primeira delas é a entrevista com Caio Junqueira na última sexta-feira. O Caio, que é analista da Cross Investimentos e também o cabeça ali do aplicativo Agro Brasil, que é aquele aplicativo que nos fornece informações diárias sobre o mercado do boi gordo. Olha só o que nos diz o Caio. Com perspectivas de melhora na demanda, negócios para o boi China começam a ser efetivados em R$ 320 por arroba em São Paulo. Para o animal comum, estão sendo reportados valores de R$ 308 por arroba no estado paulista. Segundo o aplicativo, as escalas de abate atendem a média de 9,9 dias úteis nas praças paulistas. Pessoal, minha sugestão para vocês: acessem o perfil do aplicativo Agro Brasil no Instagram, @agrobrasilapp com Z. Vou deixar aqui no Instagram, nos comentários, e também no YouTube, tá? Para que vocês possam baixar esse aplicativo e ter mais informações em tempo real do mercado do boi gordo, inclusive do mercado futuro. Já já a gente vai dar uma olhadinha nas cotações na B3, mas a gente viu uma melhora aí dos preços nos últimos dias, um certo encurtamento das escalas, mas ainda escalas um tanto confortáveis, e eu vou buscar essa informação para um pouquinho mais adiante, tá? Desse mercado mais detalhada. Aí vou dividindo com vocês nos próximos dias. Mas é sempre importante vocês buscarem essa ferramenta, porque o aplicativo Agro Brasil, ele é um termômetro do mercado. Ele vai reportando os negócios em tempo real, vai te dando as médias, as máximas e mínimas que o mercado registrou, como é que estão os frigoríficos, como é que estão os outros mercados, inclusive, né? Os mercados de reposição, boi magro, bezerro, as fêmeas. Então, há um cenário bem completo para você participar desse mercado, inclusive reportando os seus negócios, tá? Então, vale a pena você buscar essa informação. Vou deixar aqui nos comentários, ó, já deixei no YouTube e também no Instagram para vocês, tá?
qual a perspectiva do valor da soja para venda imediata? Bom, se você tem soja disponível, se você contabilizar nesse momento, deixa eu ver quem foi que me perguntou aqui, o Álvaro. Se você contabilizar nesse momento, o contrato julho é 17,26 com um dólar de 5,7, que sobe agora 1,61%, com o prêmio de 1,50 para julho, Álvaro, usa aqui a nossa calculadora, ó. Julho para o prêmio, o dólar. Você tá com $41,36 por saca e R$ 209,69 por saca, preço fast, free along ship ou livre ao lado do navio. Isso é base porto, tá? Como é que você vai fazer para ter uma média do preço? Na sequência dessa calculadora, você vai tá ali, ó, ali na nossa página inicial, tem o andamento das cotações em Chicago, logo abaixo da nossa manchete. Nesses preços tem um botão amarelo escrito calcule seu preço. Clicou ali, vai ter esse entendimento de como é que estão as cotações, tá? Aí você vai colocando as suas despesas, personalizando ali a sua calculadora e você vai ver quanto é que você vai ter liquidando para você aí na tua propriedade, tá bem? Então, é um baita preço, tá? Um momento interessante. E seguindo por aqui, o Jarduli sempre conosco. Olá, bom dia, bom dia. Carla, bom dia. Quais expectativas para o mercado do suíno? Me pergunta a Dária. Dária, olha só, o mercado de suínos, ele tem ainda uma grande preocupação, que são os custos de produção. Então, por mais que a gente veja ao longo da semana algumas praças, alguns estados testarem certas altas para o mercado de suínos, a gente tem uma dificuldade. Aliás, deixa eu ver se Letícia não está falando comigo aqui, ó. Né, se tem alguma você conheço, muito tempo fazendo Bom Dia Agro, nem tô com ela aqui, ó, mas já estão com essa informação. Mesmo que a gente veja essas recuperações pontuais, essas sinalizações de aumento de preço, Dária, a gente tem ainda um mercado muito difícil para os granjeiros de uma forma geral por conta dos altos custos de produção. Então, ou as margens estão muito apertadas ou elas estão negativas. As expectativas é de que a recuperação continue, mas a gente vai ter que olhar para os custos. Olha o comentário da Letícia, que é a nossa especialista aqui em proteínas animais, né? Mercados recuperando, subindo de pouquinho em pouquinho, mas ainda muito fragilizado. Há uma demanda maior no momento, mas também uma grande oferta. Temos exportações menores com preços mais baixos, além dos custos de produção em alta, tá? Olha só, temos aqui mercado do boi gordo. Deixa eu ver. Mentira, tava aqui a pergunta, gente. Desculpe, hein? Desculpe, é isso mesmo. Deixa eu ver se. Tem uma pergunta aqui também, ó. O Lucas Perini, 2019. Qual o nome do app? Cheguei tarde, desculpa. Nem precisa pedir desculpa, Lucas. Ó, vou deixar seu arroba aqui para você já ir direto para o arroba deles, tá? Ó, @agrobrasilapp, tá? Sucesso. Bom, estamos aqui de olho nos nossos comentários, né? Eu vou passar, pessoal, antes que o meu editor corte a minha cabeça fora, pelos mercados de café, açúcar, né? Que a gente precisa passar por eles também. Muito bom dia, Jefferson Calado, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Rafael Mendes, que fala conosco de Araguari, Minas Gerais. O Ediel Caetano, de Guanabi, na Bahia, também conosco. Bom dia, Uberlândia, Minas Gerais, o Vitor Borges. Ótima segunda para todos. Ótima segunda para ti também. E o Wallace Caixeta, de Orizona, Goiás. E o pessoal da Produza Mais também conosco, de Anápolis, Goiás. O Wallace Caixeta, bom dia, Carla. O adubo vai subir? Pois é, o adubo caiu nas últimas semanas, né? A gente tem aí nos últimos 60 dias uma baixa expressiva da ureia, dos nitrogenados todos, mas a ureia se destaca. Temos uma baixa dos fosfatados, mas o KCl ainda está preocupando. Caiu um tico, mas nada do que se compare às baixas que nós vimos nos outros grupos de fertilizantes. Os potássicos ainda são um problema por conta da oferta e demanda muito ajustada. Então, nós temos um certo movimento de queda, né? Uma melhora nas relações de troca, embora elas ainda estejam bem acima das médias históricas. A gente viu nos últimos dias uma melhora nas relações de troca,
mas ainda preços elevados e tendem a continuar elevados, segundo os especialistas, tá? Então, a gente está monitorando por aqui, certo? E todos os dias quase tem notícia aqui sobre o mercado de fertilizantes, tá? E para isso também, vou deixar aqui no YouTube para você, Wallace. Segue no Instagram esse perfil aqui, ó, @agriinvest, tá? Ali todo dia tem um alerta ou outro sobre o mercado de fertilizantes, vale a pena, tá certo? Bom, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha nos preços do café e do açúcar, que estão caindo nessa. O que que não está caindo nesta segunda-feira, né? O trigo ainda está subindo entre 9 e 10 pontos e meio nos principais contratos. Enquanto isso, senhoras e senhores, o café já cai 2% na Bolsa de Nova York. Nos principais vencimentos, o julho, 2 dólares e 24 mais 60 por libra-peso, o setembro, 2 dólares e 24 mais 55, o dezembro, 2 dólares e 23 mais 90, o março, 2 dólares e 22 mais 85, ok? Então, esses são os preços do café arábica. Abertura de mercado pela Virgínia Alves, já está no ar para você. Os destaques da Virgínia nessa manhã de segunda-feira. Café abre a semana estendendo as baixas, de olho nas condições climáticas e colheita do Brasil. Enquanto a colheita avança, instabilidade deve continuar no mercado do café, dominando os preços que seguem muito voláteis, seguem atentos à demanda da Rússia e da Ucrânia, que está praticamente parada. A Rússia zerou as exportações aí nos últimos meses e nós temos todo esse quadro. Na última semana, os preços no mercado físico até testaram uma certa baixa, de olho na questão cambial. E hoje começa uma nova semana com o dólar em alta, o que pode ajudar a mitigar os impactos, né? Amenizar, ser um colchãozinho ali para essas baixas em Nova York, o dólar subindo mais de 1,5% agora, tá? O mesmo se dá para o mercado do açúcar, que nesse momento tem perdas que variam de 0,6% a 0,8%. O julho, 18 mais 75 por libra, o outubro, 18 mais 91, o março, 19 mais 31, o maio, 18 mais 78 por libra peso. No açúcar, temos também a pressão que vem naturalmente do petróleo, né? São mercados já muito próximos, muito correlacionados. Falo muito sobre isso aqui no Bom Dia Agro. Olha só, o mercado do açúcar também acompanha o avanço da produção no centro-sul do Brasil na segunda quinzena de maio. No período, a produção totalizou 2,3 milhões de toneladas, uma queda de 12,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, mesmo com essa baixa na comparação anual, nós tivemos um volume que ficou um pouquinho acima do que o mercado esperava. Né? O mercado esperava 2,17, veio com 2,31. Isso acabou ajudando a pressionar ali, ajuda a pressionar as cotações na Bolsa de Nova York, tá? E Londres também tá caindo, tá? Na manhã dessa segunda-feira. Pessoal, uma outra entrevista legal que subiu duas outras entrevistas que eu fiz nesse lançamento do livro Que é a Cultura do Desperdício. Aliás, a gente vai sortear um desses livros aqui no Bom Dia Agro, tá? Nos próximos dias eu dou as instruções, as orientações para vocês e a gente vai sortear um exemplar desse livro aqui no Bom Dia Agronegócio. Outras duas entrevistas que também entraram no ar hoje são a Carolina Gama, que é a show manager do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Para quem não conhece a Carol já liderou a maior fazenda de avestruzes do Brasil à época, né? O avestruz aqui no Brasil não foi muito adiante, mas a Carol conta um pouco dessa história lá. A Carol foi uma das embaixadoras do Congresso, ela é uma das caras do Congresso por essa história incrível que ela tem como zootecnista. Hoje ela está muito mais focada na parte comercial, mas ela é dedicada ao agronegócio. Então a Carolina Gama já está no ar, e ela fala também nessa entrevista no papel das profissionais mulheres do agro nesse combate ao desperdício de alimentos. É muito legal a relação que ela faz, vale a pena você recuperar essa entrevista, tá? Tá no ar já. E outro é um grande brasileiro jovem, são as novas gerações, as startups e a tecnologia a favor das pessoas, do agronegócio, do campo e da alimentação, né? Que é o fundador da startup Restin, né?
essa startup, ela otimiza a comercialização de produtos próximos à data de validade e ela une ali supermercados com distribuidoras, com grandes gigantes do agro. Então tem JBS, Marfrig, ali a BRF, né? E tem essa otimização da venda desses produtos para parcela mais vulnerável da nossa população. Então vale a pena você recuperar essas entrevistas. São entrevistas que a gente faz ali fora da rotina para te mostrar como é que o agro está nos paralelos, né? Como é que faz essas conexões fora da porteira. Elas são muito importantes, inclusive, para desmistificar uma série de mitos, né, e inverdades que ainda correm aí sobre o agronegócio brasileiro, tá? Vale a pena você recuperar esses 2 conteúdos. Bom, senhoras e senhores, 10h09 pelo horário oficial de Brasília. Pra gente terminar, eu quero te indicar um outro conteúdo, que é um artigo da Virgínia que entrou no ar ontem, o Entre Linhas do Cafezal. Produtor de Campinas resgata a história, foca em qualidade e movimenta a cena na região, falando sobre cafés especiais e tudo mais. Vale a pena você recuperar esse artigo. E algumas notícias importantes da manhã dessa terça-feira. Pelo CPEA, milho, movimento de queda é interrompido. Falei muito sobre as altas no milho aqui hoje, hein? Ovos, após quase um mês de estabilidade, preços registram alta. Dólar vai acima de R$ 5 com temores inflacionários antes das reuniões de bancos centrais no mundo todo. Mandioca, oferta continua em queda, preços seguem firmes. Soja, mercado brasileiro pelo CPEA. Indicadores avançam 4% na semana. 4% na última semana, tá? Olha só, laboratórios do IZ e do Itaú recebem a delegação francesa para cooperação técnica na área do leite. O leite continua avançando muito com tecnologia, vamos bem e muito bem, e isso é realmente bastante positivo, tá? Estamos de olho. Senhoras e senhores, 10h11 pelo horário oficial de Brasília. Para finalizar, eu tô de mala pronta para ir para Mogi das Cruzes hoje, onde acontece o Ensoja 2022. É um encontro dos produtores de sementes de soja, né? E de lá eu vou trazendo para vocês mais informações. É uma programação bastante densa, né? Esse congresso é produzido pela Abrasa, Associação Brasileira dos Sementeiros de Soja. E a gente vai lá para trazer as novidades, como é que tá o mercado de sementes, toda a cena, né, todo o cenário deste mercado, que são naturalmente é onde começa tudo, né? Então a gente precisa trazer essas informações para vocês direto lá de Mogi das Cruzes, aqui, São Paulo. E a gente vai estar lá amanhã durante todo o dia te trazendo essas informações. Então eu sugiro que você fique ligado no Notícias Agrícolas amanhã, mais do que normalmente você fica. E olha só um dos temas do Ensoja 2022. Alto padrão da semente brasileira é tema do Ensoja deste ano. Resiliência, qualidade e inovação. A produção de sementes de soja do Brasil fecha o primeiro semestre de 22 colhendo frutos destes que são seus grandes ativos em um contexto marcado por desafios que vão da forte instabilidade climática registrada nas principais regiões produtoras até os efeitos da pandemia e conflitos internacionais. A atividade sementeira se mantém firme, entregando ao mundo aquilo que está em seu DNA, a origem do alimento. E é isso que a gente vai lá buscar, certo? Vamos conversar com o seu Gladir Tomazelli, que é o presidente da Abrasa, mais líderes que estarão lá. Enfim, eu vou mantendo vocês atualizados de tudo. Sigam as redes sociais do Notícias Agrícolas e também @jornalista da soja para ficarem com essas informações também em primeira mão. Fechado? Senhoras e senhores, segunda-feira, boa semana para você, que seja de bons negócios, de avanço nos seus, né, em todas as suas sinalizações, aquilo tudo que você precisa fazer, que seja de realizações. Enfim, estamos aqui sempre ao lado do produtor rural para que ele possa tomar cada vez decisões melhores. Fechado? Senhoras e senhores, a gente volta a se encontrar amanhã. Boa segunda-feira para você. Até lá.